E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui ainda falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, um dia pro mercado fechar, para trazer para vocês a escalação do nosso time principal, galera. Time principal, pontuação para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, parceiro. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo. Para você que é inscrito, papou com like, gosto muito de você. E eu vou explicar por quê, galera. Porque é o canal mais completo de Cartola FC. Além de sair a escalação do nosso time principal hoje, já saiu a nossa análise dos confrontos, tá na descrição do vídeo. E se você já estiver vendo esse vídeo na noite da sexta ou no sábado, vai sair o nosso time valorização de 100 até 130 cartoletas para você mitar em qualquer faixa de preço, tranquilo? Sempre lembrando para vocês que esse time, qualquer modificação que for ocorrer nele, vai sair no vídeo de amanhã do time definitivo, mas o esqueleto dele tá basicamente feito aqui, tranquilo? Então é isso, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Primeiramente vamos começar com o goleiro. Goleiro esse que vai ser o Fábio, galera. Favorito nosso para essa rodada por alguns fatores. Primeiro, grande perspectiva de SG que eu vejo o Cruzeiro jogando contra o Atlético Goianiense no Mineirão. Não podemos esquecer também que assim, o favoritismo do Cruzeiro não é tão grande como parece. Por quê? Duas derrotas consecutivas do Cruzeiro e o Atlético Goianiense mostrou um pouco de força. Tá de técnico novo, vitória no último jogo de 3-0 contra a Ponte Preta. Porém, eu ainda vejo um grande favoritismo do Cruzeiro por alguns fatores. Primeiro, porque o Cruzeiro não é um time que sofre muitos gols, apenas 4 gols sofridos até o momento na competição, em 5 rodadas já disputada. Quando jogou em casa, a maioria das vezes jogou bem, salve o jogo contra a Chapecoense na quarta rodada, que aí realmente ele foi bem abaixo do esperado pelo seu torcedor, mas voltando, precisa de apoio, é um time que basicamente só briga pelo Campeonato Brasileiro mesmo e precisa fazer uma reação rápida. O Atlético Goianiense, apesar da última vitória por 3-0 contra a Ponte Preta jogando em casa, eu ainda vejo com poucas perspectivas de ser um time que não vai ser rebaixado. E se a gente ainda for olhar os scouts do Fábio, vemos ótimas pontuações, 4.7, 3.5, 8, 2 e 4 pontos. Isso que ele só teve 2 jogos com o SG, mas a proporção de defesas difíceis dele tá espetacular, 7 contra 4, quase o dobro. O dobro de defesas difíceis em relação ao número de gols sofridos geralmente é de goleiros que estão mitando pesado, e é um do caso do Fábio, que mesmo quando levou o gol perdendo pro Bahia, fez 2 defesas difíceis, conseguiu pontuar 4. Na quarta rodada também, apesar de ter perdido por 2-0, com as defesas difíceis conseguiu pontuar 2 pontos, também fez 2. Na terceira, com o SG uma defesa difícil, fez 8, ou seja, grande perspectiva de pelo menos ele positivar. Se o Atlético Goianiense atacar muito, quem sabe ele pode até fazer uma mitagem pesada. Então vamos de Fábio. Na lateral nós vamos de Diogo Barbosa, já que estamos tão confiantes no bom desempenho do Cruzeiro. Vamos também de Diogo Barbosa, primeiro pela perspectiva de SG, segundo, olha as roubadas de bola do Diogo Barbosa. Ele tem 12 roubadas de bola, apenas 5 faltas cometidas, um cartão amarelo sofrido, ou seja, média de 4.62 só com 2 SG. Óbvio, se o Fábio tem 2 SG, o Diogo Barbosa também tem 2 SG. A média dele ainda está superior à do Fábio, grande perspectiva de boa pontuação. É um lateral ainda que ainda dá seus apoiozinhos para cruzamento, pode ser que consiga uma assistência. Rodada passada, mesmo sem um SG 6.10, foi muito bom. Jogando em casa, dificilmente eu não vejo ele conseguindo um SG e fazendo uma boa pontuação. Lembrando que ele só teve uma pontuação negativa, que foi no jogo de 2-0 contra a Chape. Então, Diogo Barbosa, belíssima opção para essa rodada. Ao lado dele nós vamos com o Arnaldo do Botafogo. Arnaldo que tem uma perspectiva de roubada de bola próxima do número de faltas cometidas. Não é tão alto como a do Diogo Barbosa, que é tipo absurda mesmo, mas uma quantidade de roubada de bola perto do número de faltas cometidas ainda é um número extremamente alto. Por que, Gustavo? Porque a roubada de bola vale 1.7, faltas só vale menos 0.5, ou seja, a proporção de roubada de bola equivalente ao número de faltas cometidas, se for num grande
número ainda é extremamente positivo para o jogador, o que faz o Arnaldo ter uma média de 5,83. Rodada passada pontuou 0,9. Isso que o Botafogo levou um gol no último minuto do jogo contra o Santos. Se não tivesse sofrido esse gol no último minuto, tranquilamente a pontuação dele seria 5,9, que deixaria a média dele acima de 6, ou seja, espetacular, tá extremamente barato. O Coxa é muito perigoso, isso a gente não pode esquecer, por isso que eu não estou colocando vários defensores do Botafogo, mas como eu estou confiante que mesmo sem o SG o Arnaldo consegue uma boa pontuação, e a consistência defensiva do Botafogo tá muito boa mesmo, conseguiu um empate com o Flamengo, no jogo contra o Santos segurou até o final, levou um gol de falta, vacilo do Elton Leite, ou seja, grande perspectiva de boa pontuação pelo lado do Arnaldo, por isso estará no nosso time. Lembrando que quem tem mais cartoletas pode colocar o Nino Paraíba, é uma boa opção. Eu não coloquei o Nino Paraíba porque estava sem cartoletas mesmo. Depois vamos para o nosso zagueiro, primeiro zagueiro nosso, que é Pedro Jeromel, galera. Vários motivos para escalar o Jeromel, né? O que não falta é motivo. Primeiro, Grêmio vem mostrando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até o momento. Eu acho que é quase inegável você atribuir ao Grêmio o melhor futebol. Segundo, 3 jogos do Jeromel, 3 SG. Quando o Jeromel joga, o Grêmio não leva gol. Terceiro motivo, jogo na arena do Grêmio. Perspectiva altíssima de belas pontuações por estar jogando em casa. Quarto motivo, 4 roubadas de bola, apenas uma falta cometida pelo Jeromel. Ou seja, ainda sobe ainda mais a perspectiva de boa pontuação dele. É um jogador que mesmo se não conseguisse o SG, ainda teria uma média positiva. E ainda para fechar mesmo os motivos, temos que ele só custou 11,54. Lembrando que o Jeromel começou bem baratinho. Quem lembra do Jeromel ano passado era um jogador que já tinha altíssimas pontuações, mas que tinha um preço bastante salgado. Então tá barato, perspectivas altas de pontuação, que não falta é motivo para você escalar Jeromito. Ao lado dele nós vamos colocar Igor Rabelo, galera. Apesar de eu ter dito que não ia colocar muitos defensores do Botafogo, você já deve estar me questionando. Pô, Gustavo, só aí tu já tá indo com 2. Se você botar 2 defensores de um time é porque você tá muito confiante em SG. Galera, como vocês notaram em todos os defensores que eu coloquei, todos eles têm uma característica em comum. Não são tão dependentes do SG. Por quê, galera? Defensores que são muito dependentes de SG são defensores que tendem a negativar. É tipo aquele centroavante que só pontua bem se fizer gol. Igor Rabelo não é desses jogadores. 13 roubadas de bola, apenas 7 faltas cometidas, quase o dobro, uma proporção extremamente alta. 3 jogos com SG, nenhuma pontuação baixa, galera. 6, 3.9, 10.6, 6.6 e 5.9. Lembrando que na última rodada, como o Arnaldo, se ele tivesse saído com SG, era 10.9, média de 6.6, ou seja, tá um defensor espetacular, tá num preço razoável, não tá tão caro. Então é com certeza uma das melhores opções para defensores nessa rodada. Sempre lembrando que o Coxa também é muito poderoso. Tem uma chance grande do Botafogo sofrer gols, mas isso não está acontecendo. O Botafogo está com uma belíssima defesa. Sofreu até o momento só 3 gols na competição. Tem uma defesa empatada com o Corinthians, que também tem uma bela defesa, só atrás do Coxa e do São Paulo, galera. Tranquilo, então. Grande perspectiva de boa pontuação do Igor Rabelo. E nossa defesa fechou com Fábio, Diogo Barbosa, Arnaldo, Jeromito e Igor Rabelo. Tranquilo? Vamos agora para o nosso meio de campo, que já vai na volância com Douglas, galera. O Douglas é um jogador espetacular. O Vasco é favorito contra o Sport, apesar de ter algumas derrotas, foram contra adversários pesados. Primeiro jogo contra o Palmeiras, que apesar da péssima posição, ainda é um time muito favorito a título. Depois perdeu para o Grêmio, lá fora, é jogo complicado, e depois perdeu para o Corinthians, ou seja, perdeu para 2 times que estão em primeiro e segundo lugar. E não jogou mal contra eles. Aí perdeu contra o Palmeiras, que não tá também numa campanha tão boa, por um 4-0. Aí sim foi uma derrota meio feia, mas nem que jogou tão feio. É porque acabou. O Vasco, acho que às vezes ele tem um problema, que ele está jogando bem, está competitivo, mas parece que em um determinado momento ele desestabiliza e leva uma porrada de gols. Como levou contra o Corinthians, como levou contra o Palmeiras. Mas aí parece que são momentos que ele desliga um pouco, que eu acho que se desmotiva. Mas o Douglas, galera, ele foge esse padrão, porque o Douglas, 10 roubadas de bola, apenas 3 faltas cometidas. Média absurda, mais do que o triplo. Se eu estou dizendo que o dobro é bom, imagine o triplo. E outro fator importantíssimo do Douglas, o Douglas finaliza muito, galera. É um jogador de
Meio campo que finaliza muito. O Sport com o Vanderlei Luxemburgo tá com um esquema um pouco mais defensivo. Pelo menos foi assim que jogou contra o Flamengo. E o que é que favorece o Douglas? Esse tipo de sistema. Douglas chuta muito de fora da área. E cada chute, mesmo que seja fraco, se o goleiro defendeu um ponto para fora, pontuou também, sofre muita falta. Então, um belíssimo jogador para estar no seu time, 4,78 de média. Ao lado dele nós vamos colocar o Everton do Flamengo. Dá até ter gente dizendo, pô, Gustavo, eu não colocaria o Everton, é muito arriscado, o Flamengo não tá fazendo muito gol. Mas é por esse motivo mesmo, parceiro. Porque o Flamengo vai ter que atacar com força máxima o Avaí na ressacada. Não existe outra situação. Como vocês podem ver aqui, 14º, 15º e 16º colocado, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. 3 times que estavam cotados no início do campeonato para brigar por campeonato brasileiro. Qual é a diferença entre esses 3? Principal, Atlético Mineiro está na Libertadores, Palmeiras está na Libertadores, Flamengo não está na Libertadores. Ou seja, Flamengo não tem margem de erro para vacilar no Campeonato Brasileiro. E desculpa ao Avaí, eu sei que o Avaí tem sua tradição, principalmente em Santa Catarina, mas um time que pensa em ser campeão brasileiro, como o Flamengo, que já perdeu pontos importantes, está empatando muito, não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória boa contra o Avaí. Pelo menos, boa não, uma vitória. Ganhou de 1-0, tá valendo, mas tem que vencer do Avaí na ressacada. E o outro motivo que faz eu escalar o Everton é que mesmo quando ele não faz gol, ele pontua bem. Nenhuma pontuação do Everton me decepcionou completamente. 4.7 na última pontuação, não foi baixa, não foi alta. Isso que ele não fez gol, 8 roubadas de bola, apenas 3 faltas cometidas, mais do que o dobro. Isso para um meio ofensivo é difícil, então Everton uma excelente opção. Ao lado dele nós vamos colocar o Alisson, Cruzeiro, como eu já havia dito, grande favorito. 3 rodadas que o Alisson não vem tão bem de pontuação, ao contrário do que foi nas 2 primeiras, mas isso não desmotiva a gente, galera. Por quê? O Alisson é um jogador de lado com grande velocidade, grande perspectiva de fazer gols ou assistência. Apesar de ele ter uma quantidade de falta superior ao número de roubada de bola, quase o dobro, o que é um fator negativo, como ele apoia muito, isso acaba sendo equilibrado. E como a gente não sabe ainda ao certo qual vai ser o time que vai do Cruzeiro, se vai jogar com Ábila ou não, colocar o Alisson é uma opção extremamente segura e com grande perspectiva de boa pontuação. Acho até melhor do que o Thiago Neves, para antes que alguém pergunte. Muita gente vai perguntar, só que apesar do Thiago Neves ser o melhor jogador, o Alisson tá numa fase melhor, acredito eu. Tranquilo? Então, meio de campo fechado, vamos pro nosso comando de ataque, que começa com o fabuloso, galera. Vasco pegando o Sport em São Januário. A quantidade de finalização do Luiz Fabiano, galera, é simplesmente absurda. 4 gols, 9 finalizações. Isso dá um agregado de 13 em 4 jogos. Isso dá uma média de mais de 3 finalizações por jogo. Altíssima finalização mesmo. As pontuações do Luiz Fabiano estão muito altas. E outro fator importante, ele não está fazendo tanto impedimento como era notório o Luiz Fabiano fazer. E a quantidade de falta dele eu tô achando que está até normal. Mas muitas vezes o Luiz Fabiano na 4ª rodada já tinha 3 cartões amarelos, 1 vermelho, 11 faltas. O bicho era briguento mesmo. Mas acredito que ele tem uma boa perspectiva de gol nessa rodada. O número de finalização dele tá muito boa. O Vasco tá mostrando um bom futebol, tá perdendo, mas assim, para quem viu o Vasco do Campeonato Carioca e tá vendo agora, tá muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Então, por isso eu acredito que o Luiz Fabiano seja uma belíssima opção nessa rodada. Tranquilo? Lembrando que a defesa do Sport não é tão boa. Apesar de o Vanderlei Luxemburgo, pelo menos no jogo contra o Flamengo, tenha feito um bom papel na defesa, apesar de o Magrão ter feito uma porrada de defesas difíceis, fez umas 5, eu ainda vejo grandes falhas defensivas na defesa do Sport, uma defesa muito pesada, e o Vasco pode aproveitar com isso. E o Luiz Fabiano, sempre sendo aquele mais centralizado, com a bola que sobra, um cruzamento, ele ainda é espetacular, apesar da idade. O nosso outro atacante, galera, é Luan. Parceiro, você quer pontuar? Não existe nenhuma opção que não seja colocar o Luan. Você vai perder cartoleta? Vai, mas o Luan mita. Cara, ele tá com a média de 13,75. Se ele diminuísse pela metade, a média dele ainda seria muito alta. Eu nunca nem vi uma média de 3,75 se manter por muito tempo. Ele já está com 4 jogos. A menor pontuação dele foi 4,3, depois 11, depois 9, depois 29. 3 gols, 4 assistências, 6 finalizações. Não tem o que falar. O Grêmio é favorito. O Luan
dá muita assistência, chuta muita gol, sofre muita falta, é um jogador extremamente importante para o esquema tático do Grêmio. O Bahia é um time que, apesar de jogar também, deixa o outro time jogar, é um time de muita movimentação. Eu acho que o Grêmio pode se dar muito bem com isso na arena do Grêmio. Então, eu vejo perspectiva altíssima de boa pontuação do Luan. Pode ser que ele não vá fazer 29.9, que também não é todo momento. Mas que pelo menos ele faça um 8, 10, 12, até 15, é quase garantido, parceiro. Tá muito bom o Luan. E ao lado dele nós vamos botar Ramon Ábila. Como eu havia dito em relação ao Alisson, o Ábila não é garantido que vá para o jogo. Se jogar, eu vou colocar o Ábila. Se ele não for jogar, provavelmente vou tentar colocar ou o Potker. Olha o Potker, o Luca da Ponte Preta. Potker não, Potker tá pode que tá agora no Internacional. Mas se o Ábila não for jogar, ou botar os atacantes do Palmeiras. Não coloquei ainda nem o William, porque não dá. Eu ainda não sei qual é a escalação que o Cuca vai pro jogo. Pode ser que ele vá com o William, Keno, pode ser que ele bote o Guedes, pode ser que ele bote o Borra. O Dudu ninguém sabe se volta, ou seja, tem que ficar ligado. Mas se o Ábila for jogar, eu coloco ele, independente dos outros. Porque centroavantezão do Cruzeiro, pegando o Atlético Goianiense, Cruzeiro precisa do resultado. O Ábila vinha de boas pontuações. Nessa última rodada é porque ele levou um cartão amarelo, saiu muito cedo, porque o Cruzeiro perdeu um jogador, tinha que recompor. Então eu acho que o Ábila é uma belíssima opção. 4 finalizações, 1 gol, uma assistência. É um jogador muito importante para um esquema tático do Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro precisa urgentemente fazer gols. O Cruzeiro precisa fazer gol e isso pode passar muito por Ábila. E de técnico, galera, vamos de Mano Menezes pelo grande favoritismo que eu acho que o Cruzeiro tem nessa rodada. Tranquilo? Vamos então aqui. Preço do time 164,62 cartoletas. Vamos botar no campinho para ficar mais fácil para vocês. Daqui, pronto. No gol, Fábio. Lateral, Diogo Barbosa e Arnaldo. Zaga, Jeromito, Igor Rabelo. Meio campo, Douglas, Everton e Alisson. Ataque fabuloso, Luan e Ramon Ábila. Técnico, Mano Menezes. Nosso time custou 164,62 cartoletas. Lembrando para você que não tem esse valor, mais tarde vai sair o nosso time valorização. Então você pode assistir esse e mesclar com o nosso outro time que pode lhe ajudar muito. Também lembrando que qualquer modificação que ocorrer nesse time sairá amanhã no nosso time definitivo. Tranquilo? Então é isso. Sempre pedindo para você deixar um like se ainda não deixou. Um abraço a todos e valeu!